Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma live de sexta, onde começamos pontualmente às 12h30 aqui no Instagram, onde estamos falando sobre aprendizagem criativa, movimento maker e mais um monte de outras coisas. Então, o pessoal já está entrando aí. Hoje a gente vai falar sobre dicas, né, de como implementar atividades mão na massa em sala de aula, né? Vamos conversar um pouco disso. Na verdade, eu vou voltar um pouco na história, né, até para embasar muito, né, o que é essa atividade mão na massa, que tipo de atividades, né, eu considero interessante porque, lógico que a gente está num ponto assim diferente, né? Tá numa situação ultra atípica. Então, na verdade, o grande objetivo mesmo é ter o pessoal distraído e conseguindo lidar da melhor maneira possível, né, com essas situações. Mas então, assim, eu vou fundamentar algumas coisas da aprendizagem criativa e também dar algumas dicas para vocês, né, que eu espero que seja capaz de ajudar cada um aí. Antes disso, eu queria saber de vocês, né? Vocês estão em casa? Vocês já ainda tem gente trabalhando ainda? Como é que é? Quem é professor está trabalhando online? Ainda não foi liberado pela escola? Se vocês puderem mandar aí nos comentários, só para eu entender um pouco como é que tá a realidade de cada um. Quem está em casa, mas está surtando, né? Porque está com os filhos e está com todo mundo em casa e aquela bagunça, ninguém pode sair, não dá para liberar aquela energia, né? Acho que inclusive é um dos motivos pelo qual tanta gente entrou nessa live aqui, né? Então se você puder ir deixando nos comentários, isso vai ser legal para me direcionar, beleza? Então vamos lá. Enquanto vocês mandam ou não mandam, enfim, eu queria até fundamentar uma coisa antes, né? Tudo que eu gosto de falar aqui, principalmente com relação a ensino mão na massa, robótica e tudo mais, a robótica, todas as atividades que a gente fala aqui, elas são um meio, né? Elas são um meio, elas não são um fim em si mesmo. Então, assim, o grande objetivo, né, de todas essas atividades um objetivo é a criatividade, a aprendizagem criativa. Bom, agora eu estou lendo os comentários rapidinho, ó. Adriana tá complicado demais trabalhar em casa, mas necessário. A Deia falou, sou coordenador, estamos em casa, porém enviando atividades pelo nosso app dos alunos. Eu vou conversar um pouco sobre isso, eu espero que eu possa ajudar um pouco, né, com relação a isso. A Sadok falou que é uma professora trabalhando em casa, a Bianca aí tá surtando em casa. Cara, não é fácil, né, toda essa circunstância, realmente é bem desafiador para todo mundo. Bom, em casa engordando, né, Renan? Sou desses também. Ó, a Clanza, sou programador, sempre trabalhando em casa, mas agora a esposa também. Descobri que ela é uma pessoa muito bacana. Muito feliz, a Clanza, por você ter finalmente conhecido a sua esposa. Que maravilhoso. São coisas que acontecem no nosso dia a dia. A gente nunca fala que nunca tem tempo, né, para relacionar com as pessoas mais próximas da gente. E agora é uma oportunidade, né? Eu acho que tudo que a gente passa, né, a gente tem que buscar, né, viver da melhor maneira possível, fazer tudo que está ao nosso alcance. Inclusive é um dos motivos da live de hoje. Bom, pessoal, é o seguinte, então, continuando lá no assunto, né, o grande objetivo, robótica, atividades mão na massa, o grande objetivo não é elas em si, mas a criatividade. E por que a criatividade, né? Eu uso muito, eu me fundamento muito, né? Quem me acompanha sabe que eu me fundamento muito com o grupo Lifelong Kindergarten lá do MIT. Então, lá no MIT, e o grande foco deles, né, é essa coisa da aprendizagem criativa. E o professor Mitchell, né, que está à frente de tudo ali, diz que a criatividade é uma das habilidades mais importantes porque ela vai permitir as crianças e jovens se readaptarem perante as mudanças imprevisíveis. Geralmente isso é muito fundamentado, né? Eu fundamento muito também isso no meu conteúdo, que, poxa, a quantidade de empregos que estão deixando de existir e a quantidade de empregos novos que estão surgindo nos mostra que a gente tem que mudar a todo momento. Mas isso pra mim nunca foi tão forte quanto a gente está vivendo agora. Né? Se tem alguma coisa que era mais imprevisível, era o que está acontecendo aqui. Por mais que uma semana atrás, todo mundo vendo as notícias, todo mundo vendo as coisas que estavam acontecendo, mesmo já vendo uma Itália na nossa frente, a China na nossa frente, no sentido de o que já aconteceu,
Ninguém podia prever o que aconteceu, porque isso é inédito na nossa história. E a gente está sendo obrigado a se readaptar. Pessoas que nunca trabalharam em casa, pessoas conhecendo a esposa, como o colega ali falou. Como que a gente se adapta com relação a tudo, as nossas compras, a nossa forma de se comunicar, a nossa forma de trabalhar. Então, e é esse futuro que a gente está precisando readaptar nossas crianças. Sempre foi muito fundamentado esse argumento na questão de empregos, de trabalhos, mas, cara, é a nossa vida. E cada vez mais vão surgir situações como essas. E essas situações sempre serão difíceis, ponto. Sempre serão difíceis. Mas a nossa forma de se portar perante ela pode fazer com que o sofrimento dure menos ou que seja algo que vai carregando o nosso coração, que a gente vai, tipo assim, vai sendo aquele peso na nossa história. Então, essa capacidade de readaptação diz sobre isso. Tem gente que está surtando, que está achando que é o apocalipse, outras pessoas estão tentando ver outras formas de trabalhar as coisas e de ver as coisas de uma forma diferente. Então a gente tem uma grande oportunidade nas mãos, né, de se reinventar, de olhar o mundo sobre outra ótica. Então assim, é esse o fundamento. E aí, o pessoal lá do Lifelong, o pessoal lá do MIT, vai resumir essa coisa da aprendizagem criativa em 4 pilares, que são os 4 P's. Projetos, paixão, pares e play, tá? E o que acontece? O play, ele geralmente é o mais, vamos dizer assim, mal compreendido pelas pessoas, né? Porque você fala assim, play, aprendizagem. Por que o play, se a gente traduzir lá do inglês para o português, significa brincar, jogar, mas na verdade o play, ele significa assim, pode significar várias coisas. Por exemplo, no inglês, play the piano, você tocar o piano. Então não quer dizer brincar com o piano. A pessoa que está tocando, sério, né, profissional, ela play the piano. Então tem várias traduções. Primeiro, então, tem essas várias vertentes. E depois que o play, vamos usar a palavra brincar, né, fazendo essa tradução, sempre você pensa assim, o que é a primeira coisa que vem à sua mente? Diversão, risada, né? E lá no pessoal da aprendizagem criativa, isso vai fazer parte, isso faz parte do processo, mas existem alguns fundamentos nesse play, nesse brincar, e eu acho que uma tradução melhor vai ser até uma exploração mais lúdica. O que vai ser os grandes pilares dessa exploração lúdica? Pessoas que estão testando, correndo pequenos riscos, testando limites, né, experimentando a todo momento. Então, esses fundamentos vão trazer essa questão da aprendizagem criativa, tá? Então, baseado nisso, né? E eu me baseei muito também, né, no livro, né, do Lifelong, e no começo da história, né, o professor Mitchell, ele vai começar contando um momento em que ele visitou o Museu da Anne Frank, né, lá na Holanda, o Museu da Casa da Anne Frank, alguma coisa assim. Para quem não sabe, né, a Anne Frank, ela é uma figura emblemática na época da história da Segunda Guerra Mundial. Na época da Segunda Guerra Mundial ela não era conhecida, mas basicamente era uma adolescente judia e alemã. E em um determinado momento, ainda com, sei lá, seus 10, 8 anos de idade, os pais fogem, a família inteira foge da Alemanha, né, devido àqueles movimentos antissemitas, né, os nazistas começando a perseguir os judeus, eles fogem para a Holanda. E aí eles começam a reestruturar sua vida na Holanda, e o pai dela monta uma loja, depois monta outra loja, e aí os alemães invadem a Holanda e também começa toda a perseguição. O que acontece? O pai dela se esconde na loja, tem um espaço lá meio secreto, não sei o que, e tem toda uma história de como eles se mantinham. E aí eles se escondem, ficam reclusos por 2 anos. E assim, já escutei essa história várias vezes, né? Já li no livro várias vezes. E assim, é uma história, beleza, mas cara, quando eu fiquei pensando nessa coisa da reclusão, né? Que é o que a gente está vivendo agora. E que a Anne Frank, e que na verdade vários judeus foram obrigados a viver dessa forma. E hoje todos nós somos obrigados a viver dessa forma. E aí o professor Mitchell, né, vai falando o momento em que ele vai visitar, né, o museu da Anne Frank e como ele identifica esse espírito lúdico na Anne Frank a vários momentos, né? Na verdade, ela escreve um diário chamado Diário de Anne Frank, que é um dos livros mais lidos na história, né, que é realmente, literalmente, o diário dela, que o pai dela encontra depois que
cara, praticamente toda a família morreu, né? Eles foram encontrados na casa e cada um foi levado para um campo de concentração. A própria Anne Frank morreu no campo de concentração e o único membro da família que sobrevive é o pai, o Otto Frank. E quando a Anne Frank morre, ele recebe esse diário e ele vê o quanto a filha dele falou várias coisas com várias riquezas de detalhes e ele acaba publicando esse diário que virou um marco histórico, né? Sobre relatos da Segunda Guerra Mundial. E a Anne, né, era uma adolescente, né, conseguia se expressar muito bem, mas era uma adolescente, e ela se define muito como uma menina mais travessa, uma menina mais brincalhona, ao contrário da sua irmã Margot, que era mais perfeitinha, mais certinha. E ela vai relatando, né, a dificuldade de conviver, não era só familiares dela, né, tinham várias pessoas que estavam ali dentro, e como ela fazia para se distrair, né, a própria escrita era uma distração, né, uma forma dela despressurizar, e até mesmo esse espírito lúdico acontece em diversos momentos. Por exemplo, tem um momento em que ela, cara, quero tentar dançar balé, ela tá enfurnada no lugar, ela não pode sair, ela quer aprender a dançar balé, ela só tem um sapato, que é o sapato que ela ia usar na época, cara, quando ela fazia educação física na escola e tudo mais. E aí ela faz toda uma gambiarra e faz uma sapatilha para dançar balé. E a todo momento ela trabalha de uma forma muito imaginativa, imaginando situações, imaginando circunstâncias. E esse espírito lúdico foi o fator essencial para sobreviver a esse caos, né? A gente sempre pensa que o fator de sobrevivência, cara, eu preciso comer, eu preciso dormir, preciso ter higiene, mas esse espírito lúdico é um fator de sobrevivência. É um fator que vai fazer a gente aguentar as coisas do dia a dia, né? Então, e isso é uma realidade hoje. É uma realidade agora, é uma realidade que a gente também está vivendo, né? Sei lá, as pessoas já estão 2, 3 dias em casa, com todo mundo em casa, e é um mega desafio, né? Viver em todas as circunstâncias. Bom, dito isso, né, agora que a gente consegue entender um pouco da diferença, né, de espírito lúdico e de brincadeira, né? Brincadeira em geral, ela é lúdica, assim, ela é divertida, ela tem o propósito de diversão, de interação, de distração. E como é que fala? E o espírito lúdico, ele tem não só isso, né, mas principalmente a coisa de testar processos, de correr pequenos riscos e tudo mais. Então, as atividades que eu vou falar aqui, o que eu busquei de atividades, não são só atividades para distrair. É lógico que esse hoje é o grande objetivo. Se você tiver que escolher entre alguma coisa, não precisa focar em aprendizagem criativa, né? Eu só quero que você tenha essa distinção, né? Seja ao aplicar atividades para os seus alunos, né? Você está ali, alguns falaram, né? Poxa, está num ambiente online, né? Tendo que passar atividades, como é que você passa atividade para os seus alunos? Ou como você está fazendo, sei lá, com filhos, né? Às vezes estão com filhos em casa, sobrinhos em casa, e que tipo de atividades seriam consideradas atividades potencializando a aprendizagem criativa. Bom, quando se fala, né, dessa coisa da aprendizagem criativa, a gente falou do play, fala muito de projetos, ou seja, de criar algo, né? E como também alguns que já me acompanham, eu gosto de dizer que papelão e fita crepe é o poder. É o poder. Você consegue criar um monte de coisa com isso, você consegue fazer várias coisas, é uma caixa, é um carrinho, é um forte, várias coisas. E o difícil, na verdade, não é só mexer com o papelão, ou mexer com a fita crepe, ou mexer com tinta. Na verdade, o que é interessante nesses momentos para instigar as crianças que a gente tem com a gente, né, ao nosso redor, é a criação de narrativas. Ou seja, o que a gente vai criar agora, né? Junta essa molecada, essa galerinha, fala o que a gente vai criar agora. E aí a gente pode pegar vários tipos de narrativas, né? Podemos entrar numa vertente de narrativas voltada ao que está acontecendo agora. Então fala assim, gente, agora a gente vai construir... Como é que a gente faria um forte, né? Uma estrutura onde a gente pudesse se proteger do coronavírus, sei lá. Né? Então, não pode entrar e a pessoa vai ter que fazer assim. E aí deixar eles criarem, né? E colocar pequenas regras, não colocar detalhes, assim. Como é que você faria? E aí deixa a molecada imaginar, né? Cortar e ter um espaço ali, né? Para que eles possam fazer a tal da sujeira e tudo mais, mas deixar criar. Então vai pensando e criando diversas narrativas, né? E aí vai muito da imaginação e do contexto. Então pode entrar nessa linha. Se você não quiser entrar na linha do tema, né? Porque tá muito batido, a gente liga a televisão, fala sobre isso. Você liga aqui uma live do Instagram, tá falando sobre isso.
procura, quando você também criar narrativas, e isso vale muito para a sua sala de aula também, sempre focar em outro P, que é a paixão. Então, assim, não é só uma atividade por uma atividade, mas uma atividade de preferência relacionada ao interesse daquelas crianças. Vai ter aquele menino lá que é, poxa, apaixonado por futebol. Cara, ele gosta muito de futebol, ele gosta, sei lá, do time dele, lá do Grêmio, do São Paulo, do Corinthians. E aí, a ideia não é jogar bola dentro de casa, mas fala assim, cara, e se a gente pegasse todas as estruturas aqui, a gente tem palito de picolé, tem não sei o que, cara, se a gente fizesse aqui o estádio do Corinthians, né? Vamos fazer aqui, vamos tentar fazer, e vai ter a arquibancada, vai ter a cadeirinha, e vamos fazer isso. Se ele tiver mais interesse em futebol, você pega essa temática. Ah, não, o fulano gosta do desenho do não sei o quê. Ah, vamos fazer bonequinhos de Minecraft, vamos brincar de... pensei agora isso. Brincar de Minecraft offline. Então vou fazer um bonequinho, vou fazer aquele bloquinho quadradão, e aí eu sou o bonequinho do Minecraft, mas você cria narrativas. De preferência com coisas que eles estão em interesses. Ah, eu gosto de tal desenho, eu gosto de tal jogo. E se a gente criasse aquele cenário do seu jogo offline no jogo online, né, do jogo da internet, no aplicativo, e trouxesse para o mundo offline? Então, narrativas. Narrativas relacionadas ao tema ou não, relacionadas a algum desafio, mas também relacionadas a paixões e interesses. Por que focar tanto em paixões e interesses, né? Buscar os interesses deles? Porque eles vão se engajar por mais tempo em algo que seja do interesse deles. Então, a paixão está muito relacionada ao engajamento. E eu acredito que hoje a gente está querendo até ganhar tempo, né? Então, quanto mais engajado, melhor essa galerinha, tá? Então, dá pra gente criar um leque muito, muito vasto com isso. E aí tem outras coisas que são interessantes também, né? Tipo... coisas até simples, né? Eu ainda nem tô falando tanto de uma coisa, vamos dizer assim, mão na massa, porque o mão na massa é muito relacionado ao criativo, então às vezes não vai ser nem papelão, nem robótica, nem programação, mas até a arte de contar histórias. Tem uma atividade que eu tava pensando agora, que é muito legal, assim, mas ela funciona bem se tiver, sei lá, 3, 4 pessoas, dali pra frente. Se tiver só 2 é meio chato, na verdade não funciona muito. Que tá, gente, vamos criar uma história, aí uma pessoa escreve uma frase. Ah, eu estava hoje e saí para comprar pão. Aí você dá o papel para outra pessoa, ela tem que escrever a continuação da história baseada na próxima frase. E aí a terceira vai ter a última frase dobrada, a primeira frase dobrada, só vai ver ler a última e vai escrever baseado na última frase. E aí você vai tampando. A verdade é que vai ficar uma história totalmente louca, totalmente sem sentido, mas é divertido, né? E você vai vendo o que o pessoal vai criando na jornada. Quando você abre essa história toda e você tenta ler, acaba sendo muito inusitado. Uma vertente de uma atividade dessa, de contar historinhas, você pode fazer com Lego também. Beleza, assim, você tem um monte de peças de Lego, você pode montar coisas com Lego, mas uma coisa que é interessante é você começar talvez do zero e montar também com mais pessoas, né? Com todo mundo da casa ou não. Aí você dá uma peça e pede para outra colocar uma outra peça. E cada um vai montando, tipo assim, cada um vai montando uma peça da estrutura. E aí no começo, uma vai achar que ia virar um castelo, depois vira um carrinho, vira um monte de coisa. Então assim, no meio da jornada, a gente vai abrindo a nossa mente, né? Que a princípio se direciona para um lado, mas a pessoa monta para outro e tal. Então é uma atividade também super simples. Até meio ingenuosinha, mas que também é capaz aí de dar uma instigada, uma cutucada aí. E você pode talvez testar uma coisa mais ousada. E aí vai depender muito de você, vai depender muito do perfil da sua casa, do perfil das crianças que estão com você. Ou se você é professor, vai depender muito do perfil, né? Tipo assim, é uma sugestão. E eu sei que isso pode trazer que pode trazer alguns problemas, mas a sugestão é assim: pega um brinquedo, de preferência eletrônico, e de preferência um brinquedo que você nem goste, que ele não goste tanto, que a criança não goste tanto. Pega esse brinquedo e desmonta. Então, a primeira missão talvez seria: vamos tentar desmontar esse brinquedo, vamos ver o que tem dentro dele. E vamos tentar montar de volta. Por que é importante ser um brinquedo que não gosta tanto? Porque vai que dá alguma zica, vai que dá algum problema, não consegue botar o brinquedo de volta, não sei o quê. Então, é melhor pegar alguma coisa que não goste tanto. Então já tem essa coisa alinhada do desapegar.
mas abre o brinquedo. O que tem lá dentro do brinquedo? Como é que ele funciona? Por que quando você aperta o ligar, ele emite um som? Ele emite uma luz? O que mexe ali? Aí você vai ver um motorzinho lá dentro. Você vai ver um LED ali dentro. E aí uma próxima etapa, talvez você pode montar e remontar e tudo mais. Mas talvez você até tirar essas peças. E aí você realmente, nesse momento, você já vai ter oficialmente desapegado desse brinquedo, né? E aí, vamos pegar isso aqui e montar outra coisa. Vamos misturar com aquela estrutura de carcaça que a gente fez lá na arena, não sei o quê. E aí você vai estar criando coisas novas, né? E com isso, os meninos eles vão entendendo mais como funcionam as coisas por dentro, né? Entender melhor as estruturas e também entender melhor e instigar toda essa questão criativa. Mas, de novo, né? Isso aí, eu particularmente acho super interessante, mas depende muito. Cada caso é um caso, cada casa é uma casa. Mas é uma excelente atividade maker mesmo, e aí vai ser bem mão na massa, bem maker e tudo mais. Bom, independente, isso, agora uma coisa que é mais para os professores, né? Eu tô vendo que muitos professores estão tendo desafios, né, de trabalhar nesse âmbito online, né? Foi meio que obrigado a fazer isso. As escolas às vezes trabalham com alguma plataforma de videoconferência, com alguma plataforma de entrega de exercícios. E assim, como é que eu faço? Né? Porque eu já trabalho com curso online. Eu trabalho há 2 anos com curso online, com atividades mão na massa de curso online, e sempre foi um desafio para mim em pensar, poxa, tem uma pessoa que é um aluno meu que mora no Amapá. Como é que eu instigo ele à criatividade? Como é que eu me certifico que ele fez aquilo que eu precisava, aquilo que eu queria, né? E assim, vou compartilhar coisas que já deram certo, né, no nosso grupo. Então, assim, a primeira coisa, né, a atividade que for proposta, você compartilhar com o grupo, às vezes no próprio grupo de WhatsApp que tenha a turma, os alunos, ou então alguma plataforma no computador. Então vamos supor que você colocou essa narrativa de criar alguma coisa com papelão e não sei o que, e aí você deu, sei lá, 3 dias para os seus alunos fazerem, 1 dia, 2 dias, e aí ideia assim, cara, gente, aí fala para os alunos, gente, filma e manda no grupo, né? Isso é muito legal, por quê? Porque vai permitir as pessoas interagirem, né? Tipo, caramba, eu não imaginava que meu colega foi super criativo quando ele criou aquela estrutura. Então vai dando repertório para você, vai dando repertório para as crianças, você vai tendo uma interação muito maior, né? E vai incentivando o pessoal a compartilhar. E quanto mais trabalhos legais forem compartilhados, mais eles vão sendo desafiados a criar algo interessante. Então isso acontece demais no curso online, assim, desde que a gente adotou a postura de ter um grupo de WhatsApp. Então, só para ter uma ideia, assim, a gente vai aprender sobre LEDs e buzzer. Aí eu sempre uso assim, para uma atividade criativa, pelo menos no meu caso, né, sempre tentei encontrar um caminho do meio entre colocar propostas mínimas, né, você tem que fazer essas propostas mínimas, mas deixar em aberto. Né? Tipo assim, tá, com essas propostas mínimas você faz o que você quiser. Então fala assim, ó, eu quero, aí falando de Arduino, né? Que é a ferramenta que eu mais uso. Mas aí você pode estender para a atividade que você for fazer, ó. Nessa coisa aqui tem que ter 2 LEDs piscando e o buzzer tem que fazer um barulho. Isso é o mínimo que eu quero. Isso é o mínimo que eu quero. E aí, mas você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer uma ambulância, você pode fazer um carro de bombeiro, você pode fazer uma casa lá que tá piscando as coisas, um semáforo. Então olha a quantidade de coisa. Uma flauta, tem uma pessoa que fez uma simulação de uma flauta. Você pode até ir instigando e cutucando ideia para as pessoas fazerem isso, né? Então, requisitos mínimos e dá exemplos para abrir e estimula eles. Coloca uma data, também sempre sou muito... Falo assim, ó, tem até amanhã. E nem precisa falar que é valendo nota, nem nada, acho que nem é o caso. Mas, poxa, dá alguma... Não sei, né? Tentar dizer de algum motivo, algum recurso, às vezes até alguma recompensa, para que eles tenham um deadline, né? Tenham uma data limite para entregar aquilo ali. E compartilhar, né? Que à medida que as pessoas forem compartilhando, você vai tendo um repertório de projetos. Então, isso costuma gerar um rebuliço muito bom, né? Então são atividades mão na massa, você não consegue acompanhar aquele garoto de perto, aquela menina de perto, mas você
consegue dar instruções ali, né? E cutucar as pessoas usando essas ferramentas, né? Acho que muita gente também já está usando, né, como plataforma online o Zoom. É uma plataforma que eu usava muito, eu uso, né, também nas lives do curso. O curso antigamente ele era só de lives, agora é bem menos, são aulas gravadas. Mas também é uma oportunidade que você tem, né, de trocar ideia com os meninos, né? O Zoom, você consegue fazer 40 minutos, né, de videoconferência gratuitamente. Mais do que isso você tem que pagar. Então, é uma proposta interessante também. Teve uma escola, estava vendo uma colega minha daqui de Brasília, né? Ela estuda numa escola, ela trabalha numa escola internacional, professora de uma escola internacional chamada Brazilian International School. E foi muito curioso, porque lá eles estavam... eles já estavam vendo tudo que estava acontecendo lá fora e já estavam com a visão, né? Cara, isso aqui vai cair no Brasil e vai pegar todo mundo de surpresa. Eles começaram a treinar os professores, né? Gente, ó, vamos fazer aqui um teste. Começaram a fazer vários protocolos de teste, como funcionaria uma aula em casa e tudo mais. E começaram a criar essa estrutura. Um dia antes de testar, eles foram lá, vamos testar hoje. No outro dia, aqui em Brasília, né, as escolas tiveram que fechar. Então eles já estavam muito preparados, né? Muita gente não esperava e eles já estavam super preparados. E aí o próprio diretor mandou um Instagram assim falando, gente, quem precisar de ajuda, estou disposto a ajudar. Acho que é BIS School, BIS, né? BIS, né? De BIS e School, Brazil International School, que às vezes quem até quiser procurar e pedir ajuda para esse cara aí, às vezes é bacana. Mas outra coisa também, voltando, né, às dicas de atividade de mão na massa, uma coisa que é importante, que é interessante a gente estar atento, é que a atividade mão na massa, apesar de falar o nome mão na massa e tudo mais, não necessariamente se trata de atividades físicas. Eu falei de papelão, falei de Lego, falei de várias coisas, mas não precisa necessariamente ser coisas físicas. E uma ferramenta excelente para você trabalhar criatividade no âmbito online é o Scratch, né? Não sei se alguém que não conhece o Scratch, que é uma linguagem de programação onde você pode criar jogos, pode criar animação e tudo mais, e várias outras coisas, o que sua imaginação permitir. E aí o Scratch ele é muito legal porque, assim, os jogos em geral, as crianças, poxa, adoram jogo e tudo mais, e engajam muito, às vezes até uma euforia muito grande com essa coisa da criação. Mas nem todos os jogos estimulam várias coisas. Às vezes os jogos estimulam o raciocínio lógico, os jogos estimulam a nossa habilidade estratégica, a maioria deles, né, início, meio, fim, missões e tudo mais. Mas nem todos estimulam a criatividade, né? Não é o grande propósito. Por quê? Você vai jogar lá o jogo X, não sei. Ele vai ter uma missão, você tem que fazer alguma coisa. Então assim, você tem que executar aquilo e pronto, acabou. Então não vai ter uma criatividade, vai ter várias outras coisas. Mas não a criatividade. E aí o Scratch, ele vem com essa proposta, né, de ao invés de você jogar um jogo, que tal você criar o seu próprio jogo? Ao invés de você assistir desenho, que tal você criar o seu próprio desenho? Que tal você criar a sua própria animação? Então você pode entrar lá no site do Scratch, manda um Google, ou scratch.mit, né, .mit.edu, plataforma online, plataforma gratuita. Lá dentro você tem vários tutoriais, então quem está do zero, cara, fuça os tutoriais, tem vários tipos de atividades interessantes nos tutoriais, né? Então bem passo a passo no começo mesmo, só para você ir familiarizando com a ideia, e depois você pode criar, assim, de novo, né? Voltar nessa história de criação de narrativas. Gente, vamos pegar um tema e vamos fazer essa atividade tal. Vamos pensar numa temática. Aí você pode 2 linhas, como eu falei antes. Você pode ir na linha do vírus mesmo. Como prevenir? Que mensagem você quer passar para as pessoas que você não está vendo? Eu acho que tudo que leva uma coisa mais positiva, né? Assim, que eleve a energia é mais legal, né? Então, é uma vertente minha. Ou então outro tipo de narrativas, outro tipo de temáticas e tudo mais. Olha só, a Marina Fama, pensando aqui em mobilizar os alunos para aprender o Scratch nesse período de suspensão de aulas. Pois é, Marina, eu acho que é uma... Opa, bati o pé aqui. Pois é, eu acho que é uma excelente ideia.
Eu acho que é legal vocês, se vocês quiserem e precisarem de ajuda, pode mandar aqui no inbox. Eu posso até fazer, às vezes, alguma live relacionada a isso também, de como dar os primeiros passos no Scratch. Mas lá dentro tem muito, cara, tem os Scratch Cards, né? Então, que são cartinhas com propostas de atividades. Então, passa para os alunos. Aí fala, gente, ó, dá uma olhada nisso aqui e dá prazo. Porque se não der prazo, eles não vão fazer e arranja alguma forma deles fazerem, atenderem o prazo, né? Então pega uma temática do Scratch Card e faz com que eles aprendam e tal, usa as plataformas online. A Favi tá falando para fazer live sim. Vamos ver se vai rolar. E o que acontece? Eu vou, por que eu tô reticente em fazer? Eu queria muito fazer live, talvez role de fazer. Mas assim, como alguns de vocês já sabem, né? Semana que vem a gente começa a semana da robótica em sala de aula, né? Então, já era uma coisa que estava prevista antes desse negócio de coronavírus e tudo mais, que vão ser uma sequência de aulas onde eu vou mostrar como trabalhar a robótica do zero, né? Então, vou mostrar o Arduino, vou falar do Tinkercad, como é que você dá os primeiros passos e tudo mais. E então isso vai acontecer, esses vídeos já vão acontecer, já vão rolar também, já é uma ótima forma de vocês estarem preenchendo o tempo de vocês de uma forma, né, muito positiva. Então eu tô muito focado na preparação, né? Porque eu faço tudo aqui, eu gravo e eu edito, não são lives, né? Semana da Robótica Sala de Aula são vídeos gravados. E aí eu posso... E aí, mas dependendo da minha organização de tempo, eu posso aproveitar também e a gente pode falar alguma coisa sobre o Scratch e tudo mais. A Jane falou que tá ansiosa aí. Ana Paula, tem tutoriais passo a passo, os alunos gostam muito. Até se motiva a realizar mais atividades que solicitamos. Pois é, esse é o ponto. Eu acho que não dá pra deixar eles assim, só... abre aí e faz. Apesar do Scratch ser muito intuitivo, poxa, é muito difícil. Então pede para seguir os tutoriais, pede para seguir as atividades, usa os cards, e aí eles vão instigando, né? E você vai cutucando. O que pode fazer? O que você podia fazer a mais? Como é que você chegou nessa ideia? Vão cutucando eles para eles irem mesmo criando. Então acho que isso é muito legal. Tentar instigar e fazer uma comunidade em si, né? Que eles compartilhem os que eles fazem entre si, desafiar um fazer o jogo e o outro jogar o jogo dele. Então todas essas jogadas são interessantes, né? E por último, mas não menos importante, mas vai depender do que vocês têm em mãos, atividades até com o próprio Arduino, né? Então semana que vem, como eu falei, vai ter a Semana da Robótica em Sala de Aula, onde eu vou explicar mais do zero as coisas. Mas lá no meu YouTube, por exemplo, você tem várias atividades lá do tutorial de Arduino. Então são várias atividades que já foram criadas por outras pessoas, onde eu mostro o passo a passo de como realizar a atividade. Como é que eu faço um semáforo? Como é que eu faço uma caixa interativa? Como é que eu faço... que mais que tinha? Tinha uma árvore de Natal interativa... Tem muita coisa, tem uns 10 projetos, que sem sacanagem, se você parar para tentar fazer, já pega um tempão. E até, de novo, instigar os alunos a fazer isso, né? Quem não tiver Arduino, foca só na parte do simulador online do Tinkercad. Mas quem já tiver também cutuca, faz isso, aproveita para aprender isso. Então, para quem já vai acompanhar a Semana da Robótica em Sala de Aula, maravilhoso. Para quem quer fazer mais, cara, vai no YouTube, vai no meu canal do YouTube, né? Em vários outros canais também, mas no meu tem coisas, tem tutoriais, tem um monte de atividade, tem um monte de coisas. E aí você vai se complementando e se aprimorando nesse processo, né? E vai criando exatamente toda essa inspiração. Então é isso, assim, eu acho que o ponto é esse. Eu queria só ter feito, exatamente como resumindo, né, toda a história. Eu só queria mostrar mesmo essa questão do que é as atividades mão na massa que instigam a criatividade. De novo, gente, o que tá valendo, tá valendo. Nessa situação agora, o mais importante é a gente conseguir preencher o nosso tempo. Mas se você é sempre legal ter esse alerta do que é uma atividade criativa, né? E por que trabalharmos com aprendizagem criativa, né? A importância de readaptar, da gente saber como lidar com essas mudanças. Então, criatividade não é brincadeirinha, não é extra, né? Não é tipo assim, na hierarquia, não é porque não cai no Enem que ela não é importante. E muito pelo contrário, né? Ela é essencial para os nossos desafios. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí, a gente já está quase encerrando, tá?
Então, até agradecer todo mundo, né? A live um tanto quanto cheia, bem legal ver segundo os padrões que a gente tem por aqui. Se vocês tiverem alguma temática, alguma coisa, né, que vocês querem saber, isso me ajuda muito, né? Toda vez eu tenho que ficar pensando, elocubrando temas e tudo mais. E se vocês tiverem sugestões, é bem melhor. Carlos Leonardo tá perguntando, né? Sugere sites para compras de Arduino e coisas Maker. Olha, tem um fornecedor nosso não, né? Um fornecedor parceiro que ele fornece Arduino e fornece num preço bem legal, o atendimento é maravilhoso, né? É um pessoal do Mercado Livre. E eu só não vou ter o link aqui, eu não sei, acho que tá como programação e ensino maker, alguma coisa assim. É um kit já de Arduino, super completo, acho que tá em torno de R$ 170. Cara, é um kit excelente para começar a atividade. Se você quiser mais detalhes mesmo, se você não conseguir achar no Mercado Livre, é de uma empresa chamada TDTech, me manda inbox que eu passo para você, tá? A Jenny tá falando aqui, né? Os cards são muito bons, né? Os scratch cards. Eu desenvolvi um projeto com alunos para eles explicarem e ensinar os visitantes em uma amostra de aprendizagem criativa. Foi muito bom, inclusive as mães dos alunos da educação especial. Que legal, Jenny, muito legal. Deixa eu ver, desenvolver projetos. Cara, sabe o que é? Tô viajando aqui, mas assim, não sei nem se isso é muito inviável, mas talvez até, para vocês trazerem um desafio maker para alunos, né? Cara, qual a chance de às vezes você enxergar uma atividade para falar assim, essa atividade vocês vão fazer em casa e a gente vai fazer uma espécie de feira, né? Que nem ela falou, uma espécie de feira de aprendizagem criativa, né? Sei lá, eu tô uma forma aqui de exposição pós-coronavírus, né? Como se fosse uma celebração, assim. Enfim, não sei, tô viajando aqui. Marina Fama, quero fazer live com meus alunos no Zoom. Como dar os primeiros passos nessa plataforma? Tá, vou tentar resumir aqui. Pô, talvez eu vou ver se eu consigo fazer um tutorialzinho. Mas já vou tentar te ajudar agora. O Zoom basicamente assim, vou tentar te explicar e aí esse aqui vai ficar gravado, tá? O Zoom, você se cadastra, você registra, é super intuitivo. Quando você começa, você coloca lá a opção assim, entrar em uma reunião, realizar uma reunião, alguma coisa assim, tá? E aí ele vai abrir uma tela, né? Geralmente não precisa instalar muita coisa, se tem que instalar alguma extensão, o Google já instala. Você vai entrar numa tela, tá? Embaixo, quando você vai mexer no mouse, você vai ter várias opções na parte de baixo. Uma delas vai estar escrito invitação, convite, né? E lá vai ter uma opção de copy URL, né? Que é o site, a página da sua videoconferência. Então você passa isso para os alunos. Quando os alunos eles clicam nessa URL, nesse site, eles são enviados automaticamente para o Zoom. Eles não precisam instalar nada. Eles simplesmente são enviados lá para o Zoom e você pode começar a sua reunião, tá? Então, ele é muito intuitivo. Lá embaixo também, quando você vai passando o mouse, tem uma telinha, um iconezinho chamado Share, né? Compartilhar, que é com uma setinha, ele é verdinho com uma setinha. E com isso você consegue compartilhar a tela, tá? Então ele é muito bacana também. Então você consegue utilizar. Qualquer coisa eu vou ver se eu monto um tutorialzinho, a gente faz às vezes uma live, ou então eu mando um vídeo e gravo. Mas é basicamente isso. A Cristina Crica, né, tá falando assim, a Sandra indicou as ferramentas do Google bem bacana para reunir as atividades. Foi uma live, né, dos Google Educators. Tem muita ferramenta boa, Google Hangouts, Google Drive, Google Classroom. Eu não acompanhei, mas todo mundo falou muito bem dessa. Se tiver algum link, me passa que aí eu até compartilho com o pessoal aqui, ó. Google Classroom é bem bacana. Google Classroom, até onde eu lembro, não sei se estou falando besteira, ele tem uma espécie de feed, tipo assim, feed no sentido assim, que nem o Facebook, né? Você pode ir postando as atividades e tal, ele é muito tranquilo, muito intuitivo. Marina, te ajudei? Você falou que tá legal, que amou, então espero que tenha ajudado. E se não ajudou, a gente vai tentando ser mais claro aí. Mas o Zoom realmente virou uma ferramenta extremamente poderosa. Gente, coisas para aula online, né? Era outro tema que eu ia falar, mas ferramentas de aulas online que eu já usei, né? Zoom
para conferências online, prepara com os alunos, compartilha a tela. Não sei se é só no pago, mas você pode gravar e falar assim, ó, se não viu, tá gravado e você manda pro aluno depois. O Zoom é muito bom. Cara, usar os grupos, seja grupos de WhatsApp, seja os grupos do Google Classroom, e sempre ajudar os meninos, instigar, né? Aí no caso dos makers, né? Porque nas outras atividades tradicionais é basicamente passar os exercícios que você passa em sala de aula pro ambiente online, né? Mas para esse dos makers, né? Para atividades mão na massa, pega uma narrativa, pega uma temática, instiga eles de alguma forma a filmar, instiga eles a compartilhar no grupo, que aí vira bola de neve. Pessoal, é isso aí. Prazerzão sempre estar com vocês. Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha inspirado vocês. Vamos manter a nossa energia positiva, vamos aproveitar, fazer do limão a limonada. Se a gente está em casa, vamos aproveitar para estar mais com a nossa família, mesmo que às vezes infernize a gente por causa da rotina. Vamos aproveitar para aprender, vamos aproveitar, sei lá, para estar mais em contato com a gente, né? Para aprender coisas novas, né? Lembrando, semana que vem tem Semana da Robótica em sala de aula. Quem não se inscreveu, fala comigo para se inscrever o quanto antes. ensinomaker.com.br/semana-robótica, tá? E eu quero fazer várias lives aqui também. Quero ver se eu chamo um pessoal para fazer umas lives para falar como é que foram os primeiros passos deles. E pessoal, é isso aí. Fortíssimo abraço e a gente vai se falando. Até mais.